Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez falando sobre as minhas pesquisas e gostaria de agradecer já de antemão a organização desse encontro, né, que me permitiu que pudesse estar aqui apresentando essa palestra. A história da permanência do pintor de história francês Jean-Baptiste Debré no Brasil entre os anos de 1816 e 31 relaciona-se à fundação da Academia de Belas Artes no Rio, a realização de algumas pinturas realizadas para a corte de Dom João e Dom Pedro, também há uma série de adversidades com os artistas e engenheiros portugueses, que no mesmo período trabalhavam para essas cortes. Cabe notar que, mesmo entre o grupo de franceses, vários problemas ocorreram, sobretudo entre Debré e Tonet, ambos disputando uma posição de destaque como artistas de corte em um lugar privilegiado na Escola de Artes, a futura academia, que sequer havia sido fundada. As divergências entre Debré e Tonet, no entanto, não aparecem narradas em sua viagem pitoresca e histórica ao Brasil, publicada entre os anos de 34 e 39 em Paris. Sabemos dos problemas ocorridos entre os franceses em uma das cartas escritas por Debré, destinada a um amigo em Paris, portanto em correspondência privada, mas suas questões com os portugueses apareceram publicadas em sua obra iconográfica, enfatizando ali suas ideias, críticas e sua trajetória no Brasil. Em sua obra, o artista descreve vários episódios de sua trajetória ao comentar a história política, social e cultural do Brasil. Debré, que se considera junto ao grupo de franceses que chegam ao Brasil para integrar o projeto de ensino artístico liderado por Le Breton e aprovado por Dom João, como responsável, e eu cito, por propagar o conhecimento das belas artes a um povo ainda na infância, fim de citação, faz esse comentário na primeira página de introdução do primeiro volume de sua obra, dando os alinhavos iniciais de seu pensamento e atuação no Brasil. A questão se inicia na frase que acabamos de citar, com a ideia de que seriam eles, e não os portugueses que aqui já se encontravam, ou os artistas brasileiros que aqui já trabalhavam, aqueles a levar as luzes e o conhecimento ao que foi chamado por ele de processo civilizatório do povo do Brasil, que, segundo o francês, estava na infância das artes. Poderíamos remeter esse julgamento de Debré à sua condição europeia, ao pensar no Brasil como colônia de Portugal até 1815, e para ele, pouco desenvolvido em termos artísticos. Mas não são somente os brasileiros aqueles que ainda engatinhavam nesse universo. Também os portugueses e sua arte são desqualificados por ele a partir desta mesma noção. Os episódios mais citados na obra escrita e ilustrada por Debré são os que dizem respeito aos engenheiros militares responsáveis pelas construções e muitas das decorações festivas do período. Sabemos também que Henrique José da Silva, artista português que se torna o primeiro diretor da Academia Imperial de Belas Artes, fundada em 26, esteve no centro de muitas adversidades. Silva torna-se diretor da instituição em 1821, quando chega ao Rio de Janeiro, ocupando o lugar vago pela morte de Joaquim Le Breton. Inicia-se aí um longo período de adversidades entre Silva, Debré e o arquiteto Grandjean de Montigny, sobretudo durante os primeiros anos de desenvolvimento da academia, após 1826. Debré e Grandjean encontravam-se no centro das divergências, seja pelo lado da academia ou das artes diante de Silva, ou pelas decorações festivas ou construções que, como apontamos, eram realizadas pelos engenheiros. Ao lado da questão artística, nota-se também um certo desprezo de Debré pelos hábitos religiosos portugueses no Brasil, descritos e comentados em sua viagem pitoresca. A festa e a procissão do enterro de Jesus, que ocorria na Igreja do Carmo, por exemplo, introduzida no Brasil, e eu cito, pelo rito português, é considerada pelo artista, citação, como de um estilo bárbaro e hoje grotesco do século que os criou, com suas incoerências as mais ridículas, tão religiosamente conservadas. São trechos da viagem pitoresca. A palavra ridícula aparece em outras descrições, sobretudo relacionadas às festas e hábitos religiosos, e muitas procissões são citadas como de mau gosto, incluindo a decoração de algumas igrejas. Debré cita a prática de conservar em casa a estátua de Santo Antônio, e eu cito, ridiculamente sobrecarregada de nós de fitas de cores diferentes. Fecha a citação. No dia de sua festa, ou um dos personagens da mesma festa do enterro, que, segundo Debré, tem uma parte de seu rosto, citação, ridiculamente coberto com uma barba postiça. Fim de citação. Acerca das festas públicas, também relata algumas comemorações políticas, como aquela do casamento da princesa Maria Teresa de Bragança com seu tio Carlos Maria Isidro, em 1810, referindo-se à infância das artes do período, havendo no Rio de Janeiro, segundo ele, apenas tímidos pintores de retratos.
Ele conta que o então chefe de polícia, com seu poder despótico, fazia com que barbeiros e sapateiros se tornassem pintores, sob pena de irem para a prisão caso não aceitassem. E o resultado eram as decorações disformes, ofendendo a vista, e eu cito, pela barbárie de seu toque ignorante. Quanto à chegada em 1817 da arquiduquesa austríaca Leopoldina para o casamento com o príncipe Pedro, oficializado meses antes em Viena, outros comentários negativos também são feitos em relação ao trabalho dos engenheiros militares nas decorações efêmeras, especialmente do arco de triunfo em estilo português. Segundo Debré, e eu cito, todos os suportes e balaustradas são pintadas em azul e branco e a parte superior em vermelho e amarelo, bizarrerie que se explica pela aproximação das cores portuguesas empregadas pelos engenheiros com a ingenuidade da infância da arte. Fim de citação. Esta mesma infância da arte é citada na descrição da arquitetura das casas do Rio de Janeiro, construídas com apenas um andar e contíguas. As críticas de Debré em sua viagem pitoresca eram apenas o resumo das adversidades estéticas, sociais, culturais e políticas decorrentes da recente história europeia. A presença da corte portuguesa na América decorria da invasão napoleônica, a quem Debré e seus amigos serviram. Não é demais lembrar que Debré foi aluno de Jacques-Louis David, frequentando seu ateliê em Roma durante a execução do juramento dos Horácios e seguindo a cartilha neoclássica para a produção de pinturas de história no período revolucionário. Posteriormente, as encomendas a Napoleão passadas pelo crivo de Vivant Denon na propaganda dos feitos do corso atendiam plenamente seus ideais políticos, onde o poder do Império francês se sobrepunha e procurava, de certo modo, enterrar de vez a realeza absolutista dos Bourbon. Os acontecimentos de 1815, no entanto, deram novos rumos à história francesa e Debré veio passar um séjour justamente no reino dos Bragança e dos Bourbon, cuja corte estava instalada no Rio de Janeiro desde 1808, com a fuga da armada de Napoleão, a quem Debré servia. Os ideais políticos e ideológicos estavam em choque. O que Debré esperava? Que a corte de Dom João voltasse para a Europa e o Brasil proclamasse sua independência, tendo em vista o histórico americano e a sabida presença de revolucionários ou exilados pelas Américas? Debré escolhe vir para o Brasil e trabalhar para a corte, em desacordo com seus últimos trabalhos e com seus ideais. Esperando que o projeto da escola de Le Breton, do qual fazia parte, se concretizasse, ele precisa trabalhar, sustentar-se. Realiza algumas obras para a corte de Dom João, especialmente o retrato majestático e o quadro representando a chegada de Leopoldina, ambos destinados à gravura. Eram telas pequenas, não havia encomendas de telas monumentais para a corte, e restava a Debré realizar estas pequenas telas e trabalhar nas decorações para as festas públicas, em comemoração aos grandes eventos políticos, conforme destacaremos. A realização destas decorações não era algo incomum aos franceses. Sabe-se que muitos dos artistas e arquitetos da França, incluindo Charles Percier e Pierre Fontaine, mestres de Grandjean, realizavam arquiteturas nas festas de rua no período napoleônico. Além disso, Debré também começa a trabalhar na produção de cenários para o Teatro São João, em comemoração, justamente, aos diversos eventos políticos ocorridos naqueles anos. Vale citar a homenagem fúnebre pela morte da Dona Maria I, a chegada da Leopoldina em 17, a aclamação do Dom João e os vários eventos que se seguiram a partir de então. Convidado pelo francês Louis Lacombe, mestre de balés do teatro, era a oportunidade para trabalhar em telas monumentais e comemorativas. O teatro era comumente palco de festas políticas e homenagens realizadas por meio de peças e da música, com a presença de grandes atores e cantores italianos no Rio de Janeiro, e torna-se um meio interessante para Debré colocar em prática seu ofício, ainda que na corrente contrária aos seus ideais. Uma dessas decorações aparece em sua viagem pitoresca. Trata-se do cenário para o bailado histórico realizado em comemoração ao aniversário do rei no palco do Teatro São João. Dom João havia sido aclamado meses antes como rei de Portugal, Brasil e Algarves. Nestas obras de grandes dimensões, mas que infelizmente não foi conservada, sendo apenas conhecida por meio da gravura, vemos o trabalho de Debré como pintor de história. A representação era mais simples se comparada às pinturas dos tempos revolucionários ou napoleônicos.
mas a monumentalidade oferecia ao artista, de certo modo, o prestígio de pintor de corte. Debré deveria lidar, no entanto, com uma das principais adversidades encontradas no Brasil, a política. O cenário foi feito em comemoração ao aniversário do rei, exaltando novamente sua aclamação e, junto ao feito político, também homenageava a união do príncipe Pedro com Leopoldina, ocorrida em 1817. A noite de comemorações contava com o chamado elogio, monólogo cantado em versos que exaltava o rei junto às figuras mitológicas representativas dos três reinos, conforme destacaremos. Em sua viagem pitoresca, Debré descreve o espetáculo e relata que o evento era longo, monótono e entediante, notando mais uma vez sua opinião crítica e negativa sobre os costumes portugueses. O cenário composto para a ocasião foi noticiado pela Gazeta do Rio, que destaca: na parte mais elevada do centro se reverenciava o retrato de Sua Majestade em pé, com o manto real e a coroa, e sob seus pés os dois gênios de Portugal e Brasil. À direita se via Júpiter em uma vistosa nuvem, e na parte esquerda o retrato da rainha, Nossa Senhora. Sustentavam o amor e o Himeneu a feliz cifra das letras iniciais dos augustos nomes de suas altezas reais, cujos retratos gostosamente avistavam os espectadores. Netuno e as graças sustentando as armas de Portugal e da Áustria estavam mais próximas ao teatro. Mar se apinhava de sereias, e estas estavam sobrepostas ninfas, com gratos emblemas. Ao aparecer esta cena majestosa, levantou-se todo o imenso concurso e rompeu em autos vivas, e a sua majestade, a real família. Cheios de entusiasmos, acompanharam o hino nacional com respeito e submissão. Debré também insere uma descrição da cena, junto à prancha do bailado histórico, na viagem pitoresca. Para perder o menos possível meu caráter de pintor de história, autorizei-me do antigo cerimonial da aclamação dos reis em Portugal para representar Dom João em traje real, de pé e erguido sobre uma base apoiada pelas figuras características das três nações que compõem o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Imediatamente abaixo deste grupo principal, coloquei as figuras ajoelhadas do Himeneu e do Amor, portando os retratos do príncipe e da princesa real. Ambos entrelaçavam as letras iniciais dos dois jovens esposos e formaram uma cifra que encimava o altar em chamas do Himeneu. Para a representação do rei, Debré pinta um imposto semelhante ao retrato majestático de sua autoria, também gravado por Charles-Simon Pradier, isto é, em trajes majestáticos e com o cetro na mão direita. Mas diferente do retrato, o rei aparece coroado. Na representação do reino de Portugal, Brasil e Algarves, Debré pinta três figuras: um cavaleiro com armadura medieval à esquerda, no centro um indígena e uma figura feminina à direita. A representação dos três reinos variou entre as decorações apresentadas desde a aclamação, quando diversas pinturas e arcos de triunfo foram realizados e apresentados nas ruas do Rio. Um deles, por exemplo, segundo nos relata a Gazeta do Rio, representava os reinos através dos rios Tejo, Amazonas e Guadiana, simbolizados por uma oliveira, um coqueiro e uma figueira, respectivamente. Debré continua. Segundo o programa, a cena se passava sob a abóbada etérea, onde os deuses concediam as honras da apoteose a este episódio histórico. O mar formava o horizonte e motivava assim a chegada de Netuno, segurando na mão a bandeira do Reino Unido, enquanto que do lado oposto, Vênus, em sua concha marinha, atrelada por dois cisnes conduzidos pelo Cupido, levava as graças apoiando os escudos unidos e coroados das duas nações recém-aliadas. Os golfinhos móveis circulavam entre todos os planos marítimos e, parados ao sinal do último quadro, formavam um caminho praticável para as bailarinas destinadas a levar as suas oferendas até o pé do altar do Himeneu, pintado sobre a cortina do fundo da cena. Este imenso grupo da população dos três Reinos Unidos, que se estendeu com arte até a frente da cena para se unir aos guerreiros de todas as armas, produziu o maior efeito. Ao mesmo tempo, as nuvens desprendidas de cada faixa sustentavam os gênios animados destas mesmas nações, e até o primeiro plano do teatro povoavam todo o topo deste quadro aéreo, inteiramente pintado em transparente. A relação do reino com o domínio dos mares parecia evidente na representação de poder que há séculos se estendia além-mar. Netuno era o deus romano dos mares e aparece em vários trechos dos Lusíadas de Camões, em referência ao poder ultramarino, quando os portugueses triunfam sobre Netuno com a ajuda de Marte e de Vênus.
Netuno, aqui, olha para Dom João, rendendo-lhe homenagem, legitimando seu reino e sua condição. Cumpre ressaltar que, além da relação entre a figura mitológica e a história portuguesa, a imagem de Netuno aparece também na representação dos reis franceses, especialmente Luís XIV. Está na fonte de Versailles e em outras representações, onde Netuno lhe presta homenagens, como na pintura do teto da Galeria dos Espelhos, feita por Charles Lebrun, onde Luís XIV é retratado como o rei dos mares e da terra, e ainda no desenho de Michel Corneille, o jovem, né, como nós vemos aqui. O texto da Gazeta do Rio também faz menção ao retrato da rainha, mas a figura parece ser a de Hera, que tem a seu lado o pavão, em menção ao poder e ao afeto. Do lado oposto está Zeus ou Júpiter, Deus que detém o poder supremo, tem o cetro nas mãos, a águia abaixo e aponta para o rei Dom João VI, legitimando e reconhecendo sua soberania. O casal de deuses remete de qualquer forma ao casal real, fazendo alusão também à rainha Carlota Joaquina. Os retratos do príncipe e da princesa real foram inseridos nas figuras mitológicas, simbolizando a união familiar e política, assim como suas iniciais, L e P. O rei, posicionado acima, visualiza o novo mundo, seu reino e a aliança política entre Portugal e Áustria, completando seu domínio ultramarino e mostrando a manutenção de seu poder na Europa. A obra de Debré volta-se mais às composições barrocas do que o neoclassicismo davidiano, mostrando uma certa coerência com o governo de Dom João VI, apesar de contrário aos seus ideais. Meses antes, Debré havia realizado uma grande decoração efêmera com Grandjean de Montigny para aclamação de Dom João VI, segundo nos relata a Gazeta do Rio, que era um arco de triunfo de 70 palmos de largo e 60 de alto, com estátuas mitológicas e a representação dos rios Tejo e Janeiro. Os dois artistas franceses também realizaram decorações efêmeras para a chegada de Leopoldine, em novembro de 17, demonstrando, de certa forma, a execução de obras para as principais comemorações políticas. No caso específico do teatro, a decoração de Debré para o bailado histórico reiterava, portanto, seu papel como pintor de corte na exaltação a Dom João, ainda que não tivesse esse papel oficial, recuperando composições relacionadas ao período pré-napoleônico e, portanto, distante de seus ideais. Em seus 15 anos de permanência no Brasil, Debré lidou com adversidades políticas e ideológicas, conferindo a estas questões um juízo crítico contundente. Não restava a ele, como pintor de história, outra alternativa no Brasil, a não ser trabalhar para a corte, independente de suas críticas e de seus ideais políticos. Era isso. Muito obrigada.